Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 26 de fevereiro. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, procedimento simples, canto inferior direito aqui do seu vídeo. Se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se aqui na sua tela. Basta você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e, na sequência, clicar na opção de se inscrever. Caso não esteja aparecendo, na parte inferior também do vídeo tem aí o botão de se inscrever. É só clicar nele e deixar o sino das notificações devidamente ativado. Além disso, para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, todas as orientações durante o pregão, informações relevantes, carteiras de ações, carteira exponencial e carteira perspectiva, uma semanal e uma mensal, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje, um fatídico dia aí de queda acentuada de 7% do Ibovespa. Vou falar também sobre os futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, SUSB3, ITUB 4, MGLU 3, VVR3, GGBR4 e JBSS3. Enfim, dá um giro ali nos principais ativos, em ativos de setores diferentes, para que a gente possa ver o cenário, como é que a gente está depois de um pregão muito forte para baixo, basicamente tudo fechando em queda. Então essa queda do Ibovespa, essa queda de 7%, só dando uma geral aqui, vendo, já basicamente tudo saiu do leilão de fechamento. Sim, já saiu do leilão de fechamento, então uma queda de 7% no pregão de hoje. Uma queda que só perde para a queda do Joesley Day, que foi acima de 8%. Uma queda num único pregão. Então, ou seja, só a maior queda do Ibov desde 18 de maio de 2017, que o Ibov não caía tanto assim. Então, uma queda acentuada que a gente já tinha comentado, que eu já tinha comentado aqui na análise de ontem, para preparar para todos na questão de o que a gente poderia ter para o pregão de hoje, que foi uma expectativa de queda para a faixa dos 107,262 e de onde veio essa expectativa de queda, que seria uma queda em torno de 5,65%. De onde veio essa expectativa de queda? A expectativa de queda, vou pegar aqui até a estatística, foi baseado na leitura ali do comportamento do EWZ, em termos de volatilidade média nos últimos pregões. Então, tinha aqui uma volatilidade média comparando o EWZ com o IBOV, lembrando o EWZ, aí um ETF, que representa aí um fundo das principais ações da nossa bolsa, né, tem um comportamento parecido aí com a nossa bolsa, e a volatilidade do IBOV, ou seja, basicamente o que variava aqui o EWZ, o IBOV representaria essa variação em torno de 88%, então fator aqui de 0,88%. Então, o que a gente tinha até o pregão de ontem? EWZ tinha caído, quando eu fiz a análise, tinha caído em torno de 6,4%, e isso representaria uma queda para o Ibovespa na faixa de 5,65%, com base nessa estatística, e vindo para a faixa de 107,262. Por volta das 14 horas, lembrando o pregão hoje abriu às 13, por volta das 14 horas e 40 minutos, o Ibov atingiu esse patamar, até um pouco antes, atingiu esse patamar aqui, e até comuniquei dentro do canal do Invest falando sobre a questão de que o atraso que a gente tinha em relação aos dois pregões que ficamos fechados já tinha acabado esse atraso. Mas Dalton caiu mais. Sim, caiu mais. Por quê? Porque o EWZ, nesse momento que eu tinha informado que o atraso a gente já acabou com o atraso, o EWZ estava em leve alta, alta de 0,3%. Então, o que poderia trazer um repique de alta também para o Bovespa, até tentou, ensaiou esse repique. Mas o EWZ passou para baixo e caiu 1,43%, pelo menos o último dado que eu peguei aqui do EWZ, caiu aí 1,43% no dia de hoje. Ou seja, isso representou uma queda acumulada nesses últimos três pregões, 7,83%, e isso representaria para o Ibovespa uma queda de 6,91%, e Ibov lá na faixa dos 105,828, com base nessa estatística que eu levantei, para ver onde é que a gente poderia ir. E com base nisso, se eu olhar aqui para o que o Ibovespa fez, caiu 7%. Então, enfim, não temos mais atraso em relação ao mercado internacional. Dalton, você vai ficar acompanhando o EWZ agora para... Eu não fico acompanhando o EWZ para tomada de decisão aqui no nosso mercado, para ver como se fosse o EWZ uma referência. Por que eu acompanho o EWZ? Porque a gente estava atrasado em relação ao comportamento do mercado lá fora e principalmente em relação ao nosso mercado, né? Porque as ações, as ADR, as ações negociadas aqui na nossa bolsa
São negociadas também algumas ações lá na Bolsa Americana, são as ADRs, e por esse motivo que eu olho o EWZ, que está representando justamente as principais ações da nossa bolsa, comportamento lá fora enquanto a gente estava fechado. Então o atraso já acabou. Basicamente a gente já caiu 105,718, era a expectativa com base já nesse dado atualizado. E temos outros dados atualizados, né? No caso aqui da PTR4, até ontem a expectativa de queda era de 9,18%, com essa mesma estatística aqui fazendo questão lá da volatilidade. A expectativa seria 9,18%. Mas colocando aqui a queda, que pelo menos estava no pregão de hoje, só pegando aqui o último dado da ADR, caiu aí na faixa de 2,25% mesmo. Então a gente tem aqui, nesse caso aqui da PTR4, olhando PTR4, que é o 2,25%, menos 2,25%. Tinha invertido aqui, a Vale caiu 1,26%, menos 1,26%. Então, ou seja, no caso da Petro ainda pode vir para a faixa de 11,43% em termos de queda para, vamos dizer assim, estar mais alinhado. Então, isso é uma expectativa. A gente vai falar sobre Petro e Vale ainda nessa análise. Mas, de maneira geral, o que isso representa? Representa uma tendência de baixa no gráfico diário, a saída dessa congestão, a projeção de queda que eu coloquei na análise de ontem já foi mais do que atingida. E BOV está batendo aonde nesse momento? Batendo em cima no patamar de suporte, que é aquela região até comentada no gráfico semanal de ontem, que era um dos patamares, na faixa do lado dos 105 mil pontos, até um patamar de 104, um pouco mais para baixo ali do 104 mil pontos, 104, 105 mil pontos, que seria outra região importante de suporte do gráfico semanal. Então o IBOV pode entrar nesse patamar e gerar alguma sinalização de repique de alta nessa região. Tem algum sinal já claro disso acontecer no gráfico diário? Não tem nenhum sinal falando que tem uma perda de força, que pode acontecer no intraday, né? Superação da máxima dessa última hora de pregão e trazer uma chance de um repique de alta. Qualquer tentativa de compra que nesse tipo de formato, seja por meio do BOVA11 ou outro ativo que esteja fazendo algo parecido, lembrando, trabalha com stop curto porque ainda não tem um sinal claro de perda de força. O caminho mais provável seria ainda ter algo mais para baixo, falando aí no termos de curtíssimo a curto prazo. Então o IBOV em cima de uma zona de suporte, pode vir um pouco ainda mais para baixo, ou seja, vir para baixo dessa região dos 105 mil pontos, a mínima desse fundo aqui na faixa dos 105,260, caminhar para a faixa dos 104 mil pontos, mas nessa região, se houver ali perda de força, alguma sinalização para cima, superação da máxima do candle anterior e um candle um pouco menor no gráfico diário, aumentaria a probabilidade de se ter um repique de alta no Ibovespa dessa forte queda iniciada aí no pregão de hoje. Na verdade, que é uma queda que já vem de 3 pregões aí nos mercados lá fora. Futuros, gráfico de 60 minutos. Mini índice é uma pancada para baixo, gráfico de 60 minutos. Temos o mini índice dentro do movimento de queda. Essa volatilidade maior favorece um pouco mais as operações de day trade, principalmente se usar gráfico de menor periodicidade, 5 minutos, até mesmo um gráfico de 2 minutos, para trabalhar com stops menores, porque a volatilidade abriu. Ou se trabalhar com um gráfico de 10 minutos ou 15 minutos, colocar menos contraste, porque o stop vai ficar um pouco maior por conta da volatilidade maior. Temos aqui um movimento de baixa que durante o pregão inteiro foi um movimento de baixa, ou seja, abriu caindo. Teve alguma superação da máxima aqui do que no anterior, no G60? Não. Então foca sempre em buscar a operação mais de venda de topo descendente, um gráfico de 10 minutos, um gráfico de 5 minutos. Buscar mais operações de venda de topo descendente. Como eu falo, menor periodicidade, quando a volatilidade é muito grande, você tem uns candles muito grandes e você não tem mais a visualização bem feita da questão dos topos descendentes. Aí você vai ter isso um pouco mais num gráfico de 5 minutos, você vai ter isso um pouco mais num gráfico aqui de 5 minutos, ou no gráfico de menor periodicidade como um gráfico de 2 minutos. Então favorece mais, quando a volatilidade cresce, você trabalhar com as periodicidades menores em termos de operação de day trade. E falando em operação de day trade para o próximo pregão, se olhar para o gráfico de 30 minutos, o que é que nós já temos no gráfico de 5 minutos? Uma formação de fundo. Um gráfico de 30 minutos, favorecendo a possibilidade de se buscar o quê? A operação de compra de fundo ascendente. Ou seja, se não abrir com gap de alta, abrir caindo de maneira fraca, depois gera algum fundo aqui nessa região, seria a possibilidade de arriscar uma operação de compra com stop abaixo da mínima do candle, que gera essa formação de fundo aqui mais próxima, mais dentro aqui dessa média móvel que já está sendo testada. Por outro lado, se já vem forte aqui para baixo, continua caindo e passa a gerar topo descendente para baixo da média, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora. Mas dentro do que aconteceu aqui,
dentro dessa formação que teve aqui, enquanto não voltar mais forte para baixo dessa mínima aqui, principalmente da região dos 105,620 a 105,470, fica um pouco mais para se buscar alguma operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 5 minutos no mini índice. Ou mesmo no G60, superando a máxima de uma hora anterior, o gráfico de 10 minutos também fundo ascendente fica mais interessante para buscar essa operação de compra. Dólar, no dia de hoje, alta aí de 1,4% basicamente, 1,39%, seguindo seu movimento de subida, seguindo sua tendência de alta, máximas e mínimas ascendentes, gráfico de 60 minutos. Da mesma forma, dólar também sem perder aqui a questão de mínimas ascendentes, teve aqui essa hora aqui que basicamente bateu exatamente na mínima da hora anterior e não perdeu as mínimas ascendentes, ou seja, ficou sempre voltado mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente gráfico de 10 minutos, ou principalmente até gráfico de 5 minutos, gráfico de menor periodicidade, fundo ascendente ou mesmo pivô de alta. Para o próximo pregão, se vier a perder aqui uma região de suporte, jogar até no gráfico de 30 minutos, vier para baixo dessa região aqui, principalmente esse patamar aqui, ó, vem para baixo da região dos 4,444, vem mais forte para baixo dessa região, passa a gerar 4,444, aqui o patamar, ó, como essa região é importante para o dólar. Vem para baixo dessa região e passa a gerar topo descendente num gráfico de 5 minutos ou menor periodicidade, ou até mesmo gráfico de 10 minutos abaixo desse patamar, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Mercado no gráfico de 5 minutos corrigiu aqui em cima desse patamar dos 4,444 e passou a gerar fundo ascendente, seja no G5, seja no gráfico de 10 minutos, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora, pensando em day trade no dólar, ou seja, a favor da tendência de alta, a favor do movimento de alta do dia. Então essa região para mim é uma região importante que pode guiar aí as operações para o próximo pregão em cima do dólar, abaixo dessa região, um pouco mais para você buscar a operação de venda, ou seja, abaixo da região de 4,446 a 4,444. Ações PTR4, pregão de hoje, foi lá bater naquela região lá que era uma projeção de queda, foi comentada na última análise, que como eu já disse, a estatística aqui, tirando a queda do dia de hoje, a expectativa seria uma queda em torno de 9,18%, batendo na faixa dos 26,46%. Computando a queda nas ADRs do pregão de hoje, a expectativa seria de uma queda de 11,43%, buscando a região de 25,81%. Queda de hoje de 10,05%, não chegou a bater naquela região, pode ir um pouco mais para baixo, mas enfim, se aproximou dessa região. Então, dentro da estatística que foi levantada, então favoreceu aí justamente essa queda e o ativo foi bater muito próximo da região que já tinha sido comentada, aqui na região que já tinha sido comentada ontem e muito próximo já computando a queda do pregão de hoje. O que isso representa no gráfico dessa ação? Tem algum patamar de suporte importante nessa região? Eu comentei ontem um patamar no gráfico semanal, que é a região aqui na faixa dos 26,06. Então já veio aqui nesse patamar, 26,03 foi a mínima de hoje. Pode vir aqui um pouco mais para baixo? Pode. Região que vai dos 26,06 até a mínima, que é 25,50. E se a gente computar aqui a queda do pregão das ADRs, a gente estaria próximo desse 25,50. Enfim, nessa faixa dos 26,06 a 25,50, esse ativo proporcionando, com essa queda acentuada que teve aqui no gráfico diário, proporcionando algum sinal de reversão, algum sinal de fundo, arriscando ali uma operação de curto prazo na ação, seria uma das alternativas, superação da máxima no pregão anterior, ou usar um gráfico de 60 minutos para tentar pegar ali uma operação com stop mais curto possível, tentando pegar um repique de alta para a operação de swing trade, focando um pouco mais em swing trade. E day trade também é possível, com essa volatilidade maior, trabalhar da mesma forma que eu comentei ali no gráfico do mini índice, e eu vou falar logicamente mais sobre day trade tanto em Petro e em Vale no radar do mercado desta quinta-feira, que é a partir das 10h45. Então temos aqui uma região importante que também pode funcionar como um patamar de colocar um pouco do capital, quando eu falo pouco, porque dentro do que eu já comentei na análise de ontem, a gente tem um processo de correção de prazo maior, que pode acontecer de uma tendência de prazo maior, e trazer o mercado mais para baixo, lembrando os valores que eu comentei ontem na Petrobras, na faixa lá dos R$25 ou até um pouco mais abaixo dos R$25, a gente pode ter ainda isso. Mas aqui já seria um dos níveis de 26 até os 25,50, níveis importantes de preço, juntando o suporte no semanal até o fundo ali do gráfico, na realidade do gráfico semanal, e próximo de um suporte relevante do gráfico mensal, que foi comentado na análise de ontem. Então, região
para ficar atento que pode trazer aí um repique de alta e tentando pegar aí algum movimento de subida no ativo. Abrir venda no pregão de hoje um risco muito maior. Por quê? Porque o stop fica grande, não que não vá cair mais, mas a questão da relação risco-retorno, o stop fica muito grande. Se resolver dar errado, vai dar errado para um stop grande e para um objetivo curto inicialmente. Mas temos um cenário aqui nesse momento que vinha numa tendência de alta e essa tendência de alta já era basicamente retomou a tendência de baixa. Por quê? Apesar de não ter um pivô de baixa, porque no gráfico semanal do papel já tem aqui um pivô de baixa. Então a tendência de médio prazo já é de baixa. Então basicamente o curto prazo já está alinhado nesse formato. Tá no gráfico mensal aqui testando já a média móvel exponencial de 13 períodos, que pode vir um pouco mais para baixo, trazendo a chance de ter algum tipo de repique no curto prazo em cima de PTR4 nos próximos pregões. Não necessariamente já no próximo pregão, mas ficar atento aí nessa faixa de preço que está entrando aí a PTR4. Vale 3 no dia de hoje. Qual era a perspectiva para o papel? Na faixa dos 44,84 com base na análise de ontem. Então a expectativa era esse patamar na Vale 3, pegando aqui a estatística da Vale 3, tirando ali o dado de hoje, expectativa de 10,55%, 44,84%. Então no pregão de hoje ainda lá a DR caiu 1,26%, então temos aqui em termos de expectativa de queda um pouco ainda mais para baixo, de 11,89%, baseado nessa questão da volatilidade, a gente teria ali 44,17. Então a ação já chegou a bater hoje nos 45,06. Lembrando que a gente falou desses suportes aqui, que eram os primeiros suportes, já foram perdidos, e essa região seria uma região um pouco mais importante. Se olhar para o gráfico semanal, ainda é muito mais importante, ou seja, igual a Petro está entrando numa região de suporte do gráfico semanal dos R$ 26,00 a R$ 25,50, na Vale 3 seria uma região na faixa dos R$ 45,00, a mínima aqui seria na faixa dos 43,25. Se olharmos para o mensal da Vale 3, região de suporte relevante na casa dos 44,50. Então, não significa dizer que vai parar aí, já é um patamar relevante. Abaixo desse patamar de 44,50 para baixo, torna-se ainda mais representativo algum sinal de alta que venha acontecer no papel nos próximos pregões para se arriscar alguma operação de compra contra a tendência. Ou mesmo para se botar capital, ou seja, comprar um pouco das ações e colocar essa ação aí na carteira de longo prazo também seria uma alternativa a essa faixa de preço interessante de 45 para baixo, mas dentro dos 44,50, que inclusive ficaria ali de acordo com essa expectativa um pouco ainda maior de queda em cima dessa estatística aqui da volatilidade. E lembrando que eu comentei ontem, lembrando do que eu comentei ontem sobre a questão da correção de prazo maior do índice Bovespa, né? Podendo ali a média apontando para um 13%, considerando as correções de 2016 a 2019. Então tem uma média de 13% nesse período. E a média lá para trás das correções importantes que aconteceram de 2002 a 2008, a gente teve correções até de 22%, que aconteceu uma única vez nesse período de 2016 até aqui o início de 2020. Então, pode acontecer de novo? Pode acontecer essa de 12%, 13% e essa aqui ou de 22%, que pode trazer justamente abrir o cenário para vários tipos de compra pensando num prazo maior. Se a gente olhar mais uma vez, olhando aqui para uma correção de 12%, 13%, vou colocar aqui 13%, a gente está falando uma correção aqui que pode atingir a faixa dos 104, 103 mil pontos. 104 a 103,900, por ali, que é justamente onde está a média móvel exponencial de 3 períodos neste momento, ou seja, já temos aqui uma andada para baixo. E computando 22% para baixo, a gente falaria aqui que eu já comentei na última análise, na casa ali dos 90, um pouco para baixo dos 95 mil pontos, mais na faixa dos 94.500 a 94 mil pontos. Então seria essa região aí que pode ainda o Ibovespa atingir, mas não necessariamente em um único movimento de queda. Seguindo aqui então voltando para Vale 3, lembrando, pensando no curto prazo, possibilidade de entrada através de fundo ali nessa zona de suporte que eu já comentei, superação da máxima no candle anterior, através de um candle pequeno, pode usar também um gráfico de 60 minutos, sendo para um perfil um pouco mais arrojado, ou nessa região para se colocar um pouco do capital pensando em operação de longo prazo no papel. SUSB3, saída da posição comprada. Outra coisa que eu fiz hoje, além do vídeo dessa análise que eu produzi
e coloquei dentro do canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, que você pode aí seguir caso não esteja seguindo. Dentro do canal DV Invest, que é um canal onde tem assinantes, tem pessoas que estão testando, tem também clientes da Blue Trade que eu tenho parceria, que é um escritório de investimentos credenciado a XP Investimentos. Então, dentro desse canal, eu divulguei alguns vídeos no dia de hoje. O primeiro vídeo que eu divulguei falando sobre a questão que a gente tinha uma posição em aberto na SUSB3 e que o ativo, dentro do estudo que eu fiz, ela tenderia, eu coloquei aqui esse estudo até mais para baixo, né? Ela tenderia a buscar uma região ali na faixa dos 38,41, baseado na estatística que eu fiz, da mesma estatística que eu fiz para o EWZ, Petrobras, Vale, e eu fiz também para a Suzano, a ADR da Suzano lá na Bolsa Americana. Então, teria uma expectativa para 38,41, uma queda em torno de 7,27%, que poderia acontecer, não necessariamente que iria acontecer. Mas aí, o que nós tivemos no pregão de hoje? Uma queda de 6,81%, uma queda em torno de 7,27%. Lembrando que a mínima chegou a 38,38. Qual foi a expectativa? Que era 38,41. Então, dentro dessa expectativa, eu comentei, ó, pelo que eu vi, ela tende a ir para baixo dos R$ 39,00 e pode pular o stop da nossa operação. O que eu faço nesse momento? Vai pular o stop, inclusive o preço, não tanto a questão do gatilho, né, do preço que vai acionar a ordem de venda lá para ser enviada para a bolsa. E se tiver o valor de abertura do pregão abaixo do valor que vai lá para venda na bolsa, não adianta deixar essa ordem lá, é melhor cancelar e colocar, monitorar. Eu já fiquei mostrando lá como monitorar o preço de abertura, o leilão de abertura, e já saí no leilão de abertura. Foi isso aqui, o motivo da saída. Dalton, mas isso aqui poderia bater aqui e voltar a subir, fazer um violino? Pode, mas está fora do nosso controle o que vai acontecer com o preço. Imagine sempre que tem mais de 1 milhão de investidores dentro da Bolsa, mais de 1,5 milhão de investidores dentro da Bolsa, e querer saber realmente exatamente para onde vai o preço é algo que eu não recomendaria, né? O que está fazendo aqui, ó, se perder essa mínima aqui, atende ao critério de saída? Atende, porque ela gera o quê? Um topo abaixo do nível do topo anterior, ou seja, gera um topo descendente. Então, seria a saída dessa operação. E agora o papel montou até um pivôzinho de baixo para baixo das médias, então um sinal negativo. Então, saída dessa posição comprada aqui na abertura do pregão. Então, essa operação da SUSB3 proporcionou uma perda de 2,92%. E isso representou sobre o capital total uma redução de 0,32%. Como é que está o resultado das recomendações de swing trade neste momento? Temos aqui uma perda do capital total nas operações de swing trade que eu recomendei de 3,14% nesse mês. No mês passado tivemos um ganho de 5,38%, no ano está 2,11%. Lembrando que no ano o Ibov cai, nesse momento, o Ibov cai, deixa eu só coloquei aqui Suzano, o Ibov cai 8,58% neste ano, né? E no mês nós temos uma queda aí já de 7,07%. Tá? Então, ainda no ano, aqui nas recomendações de swing trade, a gente está positivo em 2,11%, mesmo com a perda neste mês de fevereiro. O mês não fechou ainda, tem mais 2 pregões. Voltando aqui para o gráfico da Suzano, SUSB3, então essa operação foi encerrada. Não vejo ainda um sinal de entrada, apesar dela fazer parte das carteiras de ações que eu tenho, tanto exponencial como a carteira perspectiva. Itube 4, pregão de hoje. Queda forte, gap de baixa, retomada tendência de baixa no papel, topos e fundos descendentes, tendência de baixa no curto prazo, tendência de baixa no médio prazo. A ação foi lá bater numa zona de resistência, perdeu toda essa região aqui de suporte. Eu fiz uma análise especial sobre esse ativo na semana passada, sobre a Itube, vale a pena assistir, que ela tinha perdido aqui essa região, esse fechamento do mês passado foi negativo, a perda da mínima do mês anterior reforçaria uma chance maior de queda, dando já um sinal de final de tendência aqui no gráfico mensal. A tendência de longo prazo, ou pelo gráfico de 80 dias, segue aqui ainda para cima, né? Pegando aqui essas correções, a gente estaria em um processo de correção que pode ser uma correção mais acentuada, buscando um patamar, falando correção mais acentuada, sendo um pouco mais pessimista, uma região na faixa dos 28,67, até a média móvel exponencial de 3 períodos num gráfico quadrimestral.
tá? Ou seja, são pontos aí já para se monitorar suporte, pensando num prazo bem maior em termos de operação de compra em cima de YouTube 4. Essa é uma região, outra região na faixa dos R$30 que foi trabalhada em cima da questão, principalmente a região dos R$30 na análise especial. Então vale a pena assistir a análise especial da YouTube 4, onde eu falo do gráfico anual, do gráfico quadrimestral, os pontos importantes em termos de suporte para este ativo. E para esse cenário gráfico ela tem que é um cenário ruim em termos de médio prazo, principalmente curto prazo, também um cenário pior para a ação. MGLU3, então nesse momento, só para falar em termos de YouTube 4, para quem está comprado, girou sinal de saída dessa posição comprada. Mas Dalton, pode gerar um recuo. Posso aguardar um recuo para uma saída? Você pode aguardar, o ativo pode vir mais para baixo. Quem for aguardar recuo, que estava comprado no curto prazo no swing trade e está pensando em segurar um pouco mais porque o prejuízo ficou grande, pode ficar ainda maior, isso é importante ressaltar, ou seja, pode cair mais. Mas se você deseja aguardar um recuo, o que é você aguardar um recuo? É aguardar pelo menos uma sinalização de fundo e aí uma sequência aqui, por exemplo, de mínimas ascendentes para botar o stop da operação através de, após 3 candles tentando ali subir, depois da mínima do movimento, tentou subir em 3 candles, independente se são mínimas ascendentes ou não, tentou subir, a terceiro candle ainda ficou aqui embaixo, reposicionando o stop aqui assim, nesse patamar. Ou saída também, a outra forma de saída, se o ativo volta a testar aqui a região que era antigo suporte como resistência, um patamar aqui na YouTube que vai, por exemplo, de 31,64 a 31,92 é um ponto de saída. Outro nível de suporte que pode funcionar como resistência 32,08. Então, chegou nesses níveis aqui de preço, seria um dos sinais de saída em cima da ação para quem está comprado aí, ainda querendo aguardar algum repique de alta no ativo. MGLU3, queda de 6%, só lembrando, queda foi de 5% em cima de YouTube 4, a queda na MGLU3, queda foi de 6,32% e o ativo veio bater no suporte. Não tem mais basicamente uma tendência de alta, porque perdeu tendência de alta de curto prazo, tá? De médio prazo continua sendo uma tendência de alta, longo prazo também continua sendo uma tendência de alta. Bateu em cima do patamar do suporte e pode gerar aqui algum repique de alta nessa ação para vir até fechar o gap de baixa. Primeira resistência, 55,40. Segunda resistência, 56,45 para a MGLU3. Já vejo um sinal de compra se superar essa máxima? Não. Por quê? Porque o stop é grande e as resistências muito próximas. Por mais que ele resolva, sendo mais otimista, ficaria aqui dentro dessa congestão, 2 topos nessa região e 2 fundos nessa região. E aí, ou seja, a expectativa de alta seria lá para a faixa de resistência em torno dos 58,84, 58,85. Enfim, essa máxima aqui, que foi inclusive um fechamento aqui para cá. Então, seria sendo muito otimista em cima da MGLU3. Mas se frear um pouco a queda aqui, gerar um candle menor e depois gerar a superação da máxima desse candle, aí daria até para avaliar essa possibilidade de uma compra de curtíssimo prazo, tentando pegar um repique de alta, pelo menos para o fechamento do gap dessa ação. Mas nesse momento, olhando para o gráfico semanal, a perda dessa região aqui dos 51 e 54 e até mesmo o fechamento de uma semana para baixo da média móvel de 3 períodos, mesmo que essa semana seja uma semana mais curta, com nova mínima na semana seguinte, aumentará a probabilidade de buscar um nível de suporte mais relevante na MGLU3, que até é ponto de pensar em operação de compra de prazo maior, que seria mais por volta ali na faixa dos R$ 49,00. De R$ 49,00 até um patamar de R$ 48,70. Antes disso, tem suporte aqui imediato em 51,54 e abaixo disso, uma região ali na faixa dos R$ 50,00. Tá? Patamar em torno dos R$ 50,00, 49,85, R$ 50,00. Via Varejo, VVR3, ativo que vem com tendência de alta muito forte, gráfico diário, semanal, mensal, só que o pregão de hoje caiu 9,86%. Ponto negativo dessa queda de hoje, além, logicamente, da toda a queda de 9,86%. Fechamento para baixo de um nível de resistência anterior, que era um suporte, fechamento para baixo da média móvel de 13 períodos, para baixo da mínima, ou seja, devolveu totalmente a alta do pregão anterior, então dá um primeiro indício de chance de mudar a tendência de alta de curto prazo para uma tendência indefinida. Isso tende a acontecer pelo menos se voltar para baixo dessa região aqui, ó, que seria basicamente um fundinho ascendente. A perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de queda. Se olharmos para o gráfico semanal, a perda da mínima da semana passada de 14,78 reforça a chance de se ter uma correção maior para buscar a média móvel de 13 períodos.
Então, falando sempre em termos de probabilidade, não que realmente vai acontecer com o mercado. Então, nesse momento, para quem está comprado nesse ativo, eu diria que a perda da mínima do pregão de hoje, a partir de amanhã, reforça a chance de saída de uma posição comprada de curtíssimo prazo. Lembrando que a primeira forma de saída, para quem estava comprado, perda dessa mínima. Quem estava ainda comprado aqui no papel, perda da mínima aqui, da última mínima, principalmente representando um candle forte de alta, seriam os pontos de saída dessa posição comprada. Só me geraria uma possibilidade de buscar uma compra de swing trade nesse ativo se patinar aqui em cima desse ponto de nível ali de antigos topos e passar e gerar um sinal de alta para cima desse patamar, ou seja, gera aqui, por exemplo, fica patinando aqui, gera um candle aqui de alta e supera a máxima desse candle, ou seja, voltando para cima da média móvel de 13 períodos preferencialmente. Mas, por enquanto, viés mais negativo apresentado pelo pregão de hoje. GGBR4, forte gap de baixa, queda de 10,47%. O ativo já tinha gerado um sinal negativo aqui. Eu lembro que tinham perguntado para mim que é interessante estar comprando GGBR4, que tinha caído muito nesse pregão. Eu falei, nossa, a GGBR4 acabou de gerar um sinal mais negativo aqui no gráfico diário. Então, entrar comprando aqui nesse nível, eu aguardaria algum sinal forte de voltar para cima desse suporte, para aí sim buscar algum tipo de compra no papel. Mas, por enquanto, o papel fechou mal, aumentando a probabilidade de ter o quê? Movimento para baixo. Dava para se prever essa forte queda? Não, de forma alguma. Mas o que eu gostaria de destacar em cima de GGBR4? Se eu olhar aqui em termos de afastamento, tem um afastamento já relevante do preço para a média, quase 3 vezes a volatilidade média. Isso aqui já aconteceu em outro momento, que foi aqui, e aí aconteceu um leve recuo aqui do preço para depois subir um pouco mais. Ou seja, o que pode acontecer para frente? Ter algum leve recuo no ponto que se encontra, mas podendo ainda cair um pouco mais. Está em cima de um patamar importante. Se eu jogar no gráfico mensal, vai ficar um pouco mais clara essa questão. Deixa eu tirar aqui essa questão do afastamento. Ó. Aqui, ó, o ponto que tem de suporte mais relevante no gráfico mensal, em toda a sua tendência de alta de prazo maior, está na faixa dos R$ 16,71, mínima de um grande candle de alta 16,63. Enfim, essa região, o ativo entrando nessa faixa de preço, gerando algum sinal de alta no gráfico diário, com esse movimento mais esticado para baixo, seria uma das alternativas de arriscar a operação de compra contra a tendência do preço, tentando pegar um repique de alta sem exigir muito para cima. Por quê? Porque a tendência ainda é uma tendência de baixa. Ou mesmo de se buscar uma entrada pensando num prazo maior, também aquela região que eu acabei de comentar de suporte, é algo interessante em cima desse papel. Seguindo aqui para, depois de GBR4, falar aqui de JBSS3. JBSS3, ativo que está dentro de uma tendência de baixa, que hoje abriu com gap de baixa para baixo de um nível de suporte e esticou para baixo. Porque eu estou comentando esse papel, queda de 9,51%, gráfico mensal dessa ação está batendo ali em cima da média. Então está fazendo um recuo de todo o movimento dela de subida anterior. Se eu jogar até num gráfico aqui de maior periodicidade, jogar um gráfico aqui de 44 dias, seriam 2 meses, ainda poderia vir um pouco mais para baixo, falando de uma correção maior em relação a esse movimento de subida. Se eu pegar até esse movimento mais limpo de subida e colocar o Fibonacci em cima desse movimento, colocar o Fibonacci a partir do ponto que começou toda a recuperação, a gente teria um 38,2% de Fibonacci na faixa dos 19,81, R$20 número redondo também é um nível de suporte. Não significa dizer que vai bater nesse patamar, mas é um dos pontos que, pensando no longo prazo, seria um ativo interessante um dos pontos interessantes para se buscar entrada no papel. No gráfico mensal, um dos pontos que já se encontra já é um patamar importante. Se olhar aqui para o gráfico semanal desse ativo, ó, olhando ali para uma região de topo anterior, está batendo nessa região de topo anterior junto com a média móvel exponencial lá de 13 períodos do gráfico mensal, que aqui é representada por essa média aqui no gráfico semanal. Abaixo desse nível, outro nível de suporte no preço, em torno dos R$ 21,13. Então, nessa região é um local também que, pelo gráfico diário, vale a pena ficar atento, não para buscar compra aqui, eu não faria esse tipo de entrada, mas para ficar atento na questão da perda de força da queda em termos de gerar um sinal de alta contra a tendência, tentando pegar alguma operação contra a tendência em cima desse papel. Então é isso, amigos, muitíssimo grato pela sua atenção. Desculpe o tamanho dessa videoanálise, mas faz sentido para falar do cenário como um todo de diversos papéis e papéis importantes, inclusive falando também dessa questão das estatísticas.
Então é isso, um grande abraço e até o próximo pregão. Deixe seu like, seu joinha aqui se essa análise foi útil para você de alguma forma. Até mais.